Permaneça em paz. Jesus disse em João 14:27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Todos nós enfrentamos situações e tempos difíceis. A questão não é se nós iremos enfrentar, mas quando faremos isso. E quando tomamos essa decisão, Deus nos dá o presente da paz para nos sustentar e nos ajudar a prosseguir. Como o olho de um furacão oferece a calma e tranquilidade para aqueles que foram capturados em meio à tempestade, a paz de Deus te sustentará, te levantará e te dará coragem durante as adversidades da vida. Pode haver hoje uma grande tempestade em sua saúde, em suas finanças ou em sua família, mas ao invés de ser destruído, você achará bem no meio de sua tempestade um lugar onde você poderá ficar parado e encontrar descanso em Deus. Você está encarando uma tempestade em sua vida bem agora? Receba a paz de Deus e deixe ela te sustentar e te fortalecer. Quando você fizer isso, você experimentará a força da sustentação e profunda confiança de um bom plano de Deus para a sua vida. Pense nisso. Hipervisão. Os escultores designaram um termo para a habilidade do artista de olhar para uma peça bruta de pedra e vê-la na condição final, na forma aperfeiçoada. É chamada hipervisão. O escultor Gutzon Borglum, 1867 a 1941, criou muitas obras de arte conhecidas. A mais famosa provavelmente seja o Memorial Nacional no Monte Rushmore, na Dakota do Sul, Estados Unidos. A governanta de Borglum captou o conceito de hipervisão quando olhou para os enormes rostos dos 4 presidentes no Monte Rushmore. Sr. Borglum, ela disse suspirando, como você sabia que o Sr. Lincoln estava naquela rocha? A hipervisão também é uma boa descrição de nosso Deus que vê todas as coisas. Ele vê tudo o que somos e mais. Ele vê o que seremos quando Ele tiver completado sua obra e estivermos diante dele, santos e sem mácula, a exata semelhança, a própria imagem de Jesus. O Deus que começou esta grande obra em você irá continuar até completá-la no dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus não será negado. Ele tem tanto anseio por nossa perfeição que nada pode ser ou permanecerá como obstáculo até que Ele tenha consumado a obra que começou há tanto tempo. Deus trabalha em nós para nos transformar no que Ele quer que sejamos. Pense nisso. Grandes expectativas. Certa vez alguém perguntou a um terapeuta quais eram os maiores problemas que traziam pessoas a ele. Sem hesitar, ele respondeu: a raiz de muitos problemas é a expectativa frustrada. Se não for lidada corretamente, transforma-se em raiva e amargura. Em nossos melhores momentos, é fácil esperar que estejamos cercados por pessoas boas e que gostem de nós e que nos apoiem. Mas a vida tem um jeito de acabar com essas expectativas. O que fazer então? Encarcerado e cercado por companheiros cristãos em Roma que não gostavam dele, Paulo permaneceu surpreendentemente otimista. A seu modo de ver, Deus havia lhe dado um novo campo missionário. Enquanto estava sob prisão domiciliar, ele testemunhou aos guardas sobre Cristo, que então levaram o evangelho para a casa de César. E ainda que os seus adversários estivessem pregando o evangelho com motivações incorretas, Cristo estava sendo anunciado e por essa razão Paulo se regozijava. Paulo nunca esperou estar num grande lugar ou que gostassem dele. Sua única expectativa era de que Cristo fosse engrandecido por meio dele.
Ele não estava decepcionado. Se a nossa expectativa for tornar Cristo conhecido àqueles ao nosso redor, independente de onde ou com quem estivermos, essas expectativas serão correspondidas e até mesmo superadas. Cristo será engrandecido. Que a sua única expectativa seja magnificar a Cristo onde e com quem você estiver. Pense nisso. Linha de carga. Linha de carga. No século XIX, os navios eram com frequência sobrecarregados temporariamente, o que resultava em naufrágio e tripulações perdidas no mar. Para remediar esta prática negligente, em 1875, o político britânico Samuel Plimsoll ordenou o pedido para que a legislação criasse uma linha ao lado do navio para indicar se o navio carregava carga em excesso. Essa linha de carga tornou-se conhecida como a marca de Plimsoll e continua a marcar os cascos de navios até hoje. Algumas vezes, assim como aqueles navios, as nossas vidas podem parecer sobrecarregadas por medos, lutas e aflições. Podemos até sentir o perigo de um naufrágio. Nestes momentos, no entanto, é reconfortante lembrarmos de que temos um recurso extraordinário. Temos um Pai Celestial pronto para nos ajudar e carregar essa carga. O apóstolo Pedro disse: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Ele é capaz de lidar com as preocupações que nos oprimem. Ainda que os testes da vida possam parecer fardos pesados demais para serem carregados, podemos ter certeza total de que nosso Pai Celestial nos ama profundamente e conhece nosso limite de carga. Seja o que enfrentarmos, Ele nos ajudará a suportar. Deus pode nos guiar a águas turbulentas para aprofundar a nossa confiança nele. Ver através dos olhos do amor. Deus quer que nós vejamos as pessoas através dos olhos do amor. Muitas vezes, julgamos os outros sem conhecer a sua história, as lutas que estão passando, como se levantaram e os desafios atuais que podem estar enfrentando. Nós somos rápidos em dizer: ele com certeza não é muito amigável, ela não deveria usar essa roupa, eu não sei por que eles estão agindo assim. Existe uma razão pela qual as pessoas são como são. É por isso que é importante tomar tempo para conhecer as pessoas. Romanos 15:1 diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso significa que, em vez de julgar os outros, nossa atitude deve ser: Deus, como posso ajudar essa pessoa a chegar mais alta? Como posso fazê-lo sentir mais amado, aceito e seguro? O mundo está cheio de pessoas que precisam de alguém que as entenda. Você pode ser essa pessoa hoje? Você pode fazer a escolha de amar os outros de volta para a totalidade? A coisa mais próxima do coração de Deus está em ajudar pessoas feridas. Assim como você andar em amor e misericórdia de Deus ao invés de julgamento e condenação, você pode ser o catalisador para a mudança nas vidas ao seu redor. E quando você estender misericórdia e compreensão para os outros, Deus irá certificar-se de que haverá misericórdia estendida para a sua própria vida também. Pense nisso. Não deixe as pessoas rotularem você. Ao longo da vida, as pessoas estão constantemente nos dizendo o que podemos ou não nos tornar, e o que nós temos ou não.
É como se estivessem colocando um rótulo muito pequeno, muito devagar, muito velho, muitos erros, sem talento suficiente. Esses rótulos não são o que Deus diz sobre nós. Se nós não sabemos disso, nós iremos usar os outros rótulos como se fossem verdade. E isso limita o que Deus quer fazer em nossas vidas. Mas entenda, as pessoas não determinam o seu destino. Deus faz isso. Se você vai subir para o próximo nível e se tornar tudo o que Deus te criou para ser, retire todos os rótulos que estão te prendendo. Você não é o que as pessoas te rotulam. Você é o que Deus te rotula. Deus te rotula como escolhido, perdoado, restaurado, resgatado, valioso, uma obra-prima. Quando você lembra o que Deus diz sobre você, aqueles rótulos errados não serão um obstáculo e você verá a vitória de Deus em sua vida. Pense nisso. Deus pode falar conosco mesmo em nossas dúvidas. Deus está conosco em nossos momentos de fé e em nossos momentos de dúvida. Você pode ter dúvidas e pode ter coisas que você não entende porque você se pergunta onde está Deus. Mas Deus está lá. Ele não é um Deus injusto, que está lá quando somos perfeitos e vai embora quando temos perguntas. Ele está lá quando não entendemos, quando passamos por uma perda. Deus é tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades. Isso significa que quando você se machuca, fere a Deus também. Quando estamos desapontados, Deus sente sua dor. Quando você está desanimado, Deus sabe como é. Nesses momentos em que não entendemos e nos sentimos sozinhos e abandonados, Deus não está longe. Ele tem um jeito de aparecer e fazer coisas incríveis. O Deus que nós servimos não aparece apenas nos momentos de fé, mas até nos momentos de dúvida. Pense nisso. Melhor que o planejado. As interrupções não são novidade. Raramente um dia corre como o planejado. A vida é cheia de inconveniências. Os nossos planos são constantemente contrariados por circunstâncias além do nosso controle. A lista é longa e sempre mutante. Doenças, conflitos, engarrafamentos, esquecimentos, mau funcionamento de equipamentos, grosserias, preguiça, falta de paciência, incompetência. O que não podemos ver, no entanto, é o outro lado da inconveniência. Acreditamos não ter outro propósito além de desencorajar-nos, dificultar a vida e frustrar os nossos planos. Entretanto, a inconveniência poderia ser o jeito de Deus nos proteger do perigo despercebido, ou poderia ser uma oportunidade de demonstrar a graça e o perdão de Deus. Pode ser o começo de algo muito melhor do que havíamos planejado, ou poderia ser um teste para verificar como reagimos à adversidade. Seja o que for, mesmo que não conheçamos os motivos de Deus, podemos estar certos do que Ele quer, tornar-nos mais parecidos com Jesus e expandir o seu reino na terra. Dizer que através da história os seguidores de Deus encontraram inconveniências é eufemismo, mas Deus tem um propósito. Sabendo disso, podemos agradecê-lo, confiantes de que Ele nos dá uma oportunidade de remir o tempo. Efésios capítulo 5, versículo 16 e versículo 20. O que acontece conosco não é tão importante quanto o que Deus faz em nós e por nosso intermédio. Saber o que ignorar. Se você quer viver na vitória, você tem que ser seletivo sobre o que gasta seu tempo e atenção. Você precisa saber quais pensamentos, comentários e pessoas deve ignorar. Jesus teve muitas oposições em seu ministério com pessoas que o questionavam e o desafiavam. Mas ao mesmo tempo, ele continuou focado. O que nós aprendemos com Jesus
é que ele não tentou fazer com que os críticos entendessem porque ele fez as coisas do jeito que foram feitas ou porque ele seguiu adiante. Ele estava focado em fazer o que o chamado do Pai mandasse. Da mesma forma, a fim de atingir plenamente seu destino dado por Deus e ser eficaz, haverá alguns críticos em sua vida que você terá que ignorar seus insultos, opiniões e especulações. Você terá que colocá-los de lado. Isso significa manter os olhos em Deus e focar-se no que Ele diz sobre você. Ele te aprova. Isso é tudo o que importa. Quando os outros não dão o seu apoio, quando os outros estão falando sobre você, aprenda a ignorar isso e deixá-los de lado para que você possa alcançar seu destino dado por Deus. Deus já te equipou. Ele te capacitou com tudo que você precisa. Não perca seu tempo livre tentando convencer as pessoas, tentando conquistar todos os seus críticos, tentando mostrar para alguém que você é importante. Deus te aprova e isso é o que importa. Seu futuro é muito grande para se distrair com pequenas batalhas. Pense nisso. Mostre sua alegria. Quando as pessoas te veem, que tipo de mensagem elas estão recebendo? Você é feliz, amigável, amável? Ou você é estressado, mal-humorado, azedo, desanimado? Os outros querem o que você tem? Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós somos a luz do mundo. Na maior parte do tempo, as pessoas não estão ouvindo o que nós estamos dizendo. Elas estão observando como vivemos. Elas estão observando como nós levamos a nossa vida. Muitas pessoas podem não ler a Bíblia, mas elas estão lendo nossas vidas. Há mais de 53 referências na Bíblia, onde Deus fala sobre nosso semblante. Uma forma simples de mostrar sua felicidade é sorrindo, até nas dificuldades e situações injustas. Decida por mostrar sua felicidade pela fé e pelo sorriso. Não espere sentir a alegria para depois sorrir. Você pode esperar para sempre. Em vez disso, mostre sua fé e sorria. A alegria do Senhor será a sua força. Se você tomar essa decisão e colocar um semblante alegre, você sentirá a alegria transbordar. Você subirá para um nível maior, um nível de favor do Senhor. Você não será apenas mais saudável, mas irá quebrar barreiras e verá aumentos e promoções enquanto honra a Deus com sua vida. Pense nisso. O seu segundo vento está a caminho. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há momentos na vida em que todos nós nos sentimos cansados de tentar fazer o negócio prosperar, cansados de lidar com doenças, cansados de criar um filho difícil, cansados de viver sozinho esperando para conhecer a pessoa certa. Nós podemos até estar fazendo o que amamos, morando na casa dos sonhos, cuidando de crianças maravilhosas ou trabalhando em um bom emprego. Mas se não formos cuidadosos, podemos perder nossa paixão e deixar que o cansaço entre. O problema é se você se permite cansar. Você será tentado a parar. Parar de crescer, parar de lutar por aquela criança, parar de acreditar que pode ficar saudável e inteiro, ou parar de perseguir os sonhos e objetivos. É por isso que você deve esperar no Senhor e ter esperança nele. Não desista quando a vitória está quase chegando. Deus promete que irá renovar suas forças. Enquanto você agradece a Deus, Ele irá lutar suas batalhas. Você será capaz de correr e não se cansar. Você andará e não sentirá fadiga. Você não irá se arrastar pela vida derrotado.
Não, muito menos deprimido e escravo de circunstâncias. Você vai subir na vida como as asas de uma águia, superando todos os obstáculos, derrotando todos os inimigos e realizando todos os sonhos que Deus lhe deu. Vai dar certo. Pense nisso. Caráter ou reputação. O lendário treinador de basquete John Wooden, de 1910 a 2010, acreditava que o caráter é muito mais importante do que a reputação. A sua reputação é como os outros o percebem, dizia ele com frequência aos seus jogadores. Mas o seu caráter é o que você realmente é. Você é o único que conhece o seu caráter e pode até enganar os outros, mas não pode enganar-se a si mesmo. No livro de Apocalipse, encontramos as palavras de Cristo ressurreto às 7 igrejas da Ásia. Para a igreja em Sardes, Jesus disse: "Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto." Apocalipse capítulo 3, versículo 1. O Senhor conhecia a verdade sobre eles. E sem dúvida, lá no fundo, eles também conheciam. Jesus lhes disse que acordassem e fortalecessem sua vida espiritual interior que estava prestes a morrer. Ele os instigou a lembrarem-se da verdade que tinham recebido, obedecê-la e em seguida mudarem de direção e começar a seguir um novo caminho. Quando o Senhor nos mostra o que está errado em nossas vidas, Ele sempre provê uma solução para obtermos mudança. Quando nos voltamos contra nossos pecados, Ele nos perdoa e fortalece para recomeçarmos. Como é libertador trocar uma reputação espiritual pelo caráter verdadeiro, repleto de vida, que vem por conhecermos Cristo nosso Senhor. O verdadeiro teste de nosso caráter é o que fazemos quando ninguém está observando. Pense nisso. Por que causar dor? Os pastores são alvos fáceis de críticas. Todas as semanas estão expostos, explicando com cuidado a palavra de Deus, nos desafiando a viver segundo os padrões de Cristo. Mas algumas vezes procuramos encontrar algo para criticar. É fácil negligenciar todas as coisas boas que um pastor faz e nos concentrarmos apenas em nossas opiniões pessoais. Como todos nós, os nossos pastores são imperfeitos. Então, não estou dizendo que deveríamos segui-los cegamente e nunca confrontar o erro de maneira correta. Mas algumas palavras do escritor do livro de Hebreus podem nos ajudar a encontrar a maneira certa de pensarmos em nossos líderes que nos apresentam a verdade de Deus, sendo líderes exemplares com a atitude de servos. O escritor diz: "Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas." Pense nisso. Diante de Deus, o nosso pastor é responsável por nos guiar espiritualmente. Nós deveríamos querer que esse fardo seja motivo de alegria e não de opressão. Essa passagem indica que causar sofrimento ao pastor não aproveita a vós outros. Honramos a Deus e melhoramos a situação para a nossa igreja quando honramos quem Ele designou como nossos líderes. Sejamos agradecidos pela pessoa que Deus nos concedeu como pastor e vamos encorajar e apoiá-los em sua tarefa. Os pastores que compartilham a palavra de Deus precisam de uma boa palavra do povo de Deus. Pense nisso. Deus quer trazer você para um final próspero. Todos nós passamos por desapontamentos e enfrentamos situações injustas. O erro que muitas pessoas cometem é de ficarem paradas onde estão. Elas se tornam amargas e negativas e no final desistem de seus sonhos. Mas aqui estão as boas novas.
Desapontamentos não são o capítulo final na vida. Deus nunca termina no negativo. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Se você seguir em frente em sua vida, Deus promete que Ele o levará para um final próspero, não um final derrotado, um final falido, que quase não consegue chegar. Não, Deus tem um final vitorioso em seu futuro. Ao invés do inverso, do desapontamento, da traição trabalhando contra você, Deus irá reverter essa situação para ela funcionar a seu favor. Para cada contratempo, Deus já arrumou um retorno. Para cada injustiça, justificativa. Para cada decepção, restauração e novos começos. Fique na fé. Deus quer trazer você para um final próspero. É uma promessa. Pense nisso. Deus te usará com suas limitações. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você se sente fraco ou insuficiente? Você está deixando um ponto fraco, falha ou defeito manter Deus afastado de fazer grandes coisas em sua vida? Pense, todos nós temos fraquezas e deficiências. Cada um de nós tem defeitos únicos. Na verdade, os homens que Deus usou na Bíblia para fazer coisas extraordinárias foram homens e mulheres comuns, com defeitos, imperfeições e fraquezas. Mas a chave é que eles ainda estavam dispostos a serem usados por Deus. Eles não deixaram suas limitações limitar o que Deus faria em suas vidas. Você também não deveria. Deus quer usar você agora mesmo para fazer grandes coisas. Se Deus nos escolhesse apenas com base em nossas escolhas passadas, nosso desempenho passado, ou até mesmo nosso talento ou habilidade, nenhum de nós teria uma chance. Mas Deus não nos escolhe por causa do que nós somos. Ele nos escolhe por causa do que podemos nos tornar. Não se sinta mais nos bastidores da vida. Deus está dizendo: eu estou te escolhendo a dedo. Não porque você é perfeito, não porque você tem tudo. Eu escolhi você porque eu posso ver o potencial interior. Eu sei o que você pode se tornar. Agora você tem que voltar para a corrida. Obtenha seu fogo de volta. Alcance seus sonhos do passado. Você não deveria sentar-se nos bastidores até que você esteja perfeito. Deus quer usar você agora mesmo com suas limitações. Ele quer abençoá-lo apesar de suas fraquezas. Dessa forma, quando você se levanta para um novo nível, Deus vai ter todo o crédito. Pense nisso. O poder de acreditar. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: tudo é possível se a pessoa acreditar. Há um poder inacreditável nas coisas em que você acredita. O que você acredita é maior do que o seu estado de conta bancária, maior do que o relatório médico, maior do que uma situação conturbada que você pode enfrentar. O que você acredita substitui sua circunstância. Por quê? Porque com Deus todas as coisas são possíveis. Ele pode mudar uma situação em instantes. Agora mesmo, o Criador do Universo está esperando para liberar cura, restauração e promoção em abundância e favor. O único problema é que temos que acreditar. O poder de Deus só é ativado quando acreditamos. Paulo orou em Efésios 1,19 que iríamos entender a grandeza incrível do poder de Deus para aqueles que acreditam. Você acredita na grandeza incrível do poder de Deus hoje? Você acredita que Deus é capaz? Você pode ter motivos de sobra para ficar desencorajado e deprimido,
Mas Deus está dizendo: se você só acreditar, você vai ver o meu poder de novas maneiras. Você não pode ver como isso vai acontecer, mas isso não é o seu trabalho. Seu trabalho é de acreditar. Agora mesmo, por trás das cenas, Deus está organizando coisas em seu favor. Libere sua fé e acredite. Pense nisso.